O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando dela. Nesse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, você precisa dessa luz? Ele vai acendendo na medida em que nós vamos precisando dessas luzes. Então, nesse momento de intimidade com o Senhor, nós vamos dizer para Ele que nós precisamos que Ele acenda luzes na nossa vida. Podemos dizer para Ele, falar para Ele agora nesse momento das nossas necessidades. Quais são os nossos desejos, nossos sonhos, as nossas necessidades para que o Senhor acenda luz, acenda uma luz. Queremos também nesse momento pedir ao Senhor que Ele acenda a luz para todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos pedir ao Senhor que acenda uma luz para Iranildes Francisca dos Santos, para Keila Juliela Alves Marinho, para Eva Alves Teixeira, para Natanael, para que Deus acenda uma grande luz na vida do Natanael. Para que Deus acenda também luzes para Milena Coelho, Jorge Silva e Rosana Nascimento. Eu fiquei sabendo que essas pessoas que estavam entubadas, bem ruim, uma delas já acordou, né, já está bem melhor. Então que Deus abençoe, que Deus continue acendendo luzes em todos os hospitais aonde tem doente, também nos lares que estão precisando dessas luzes. São tantas famílias que se encontram nesse momento na escuridão, nas trevas. Peçamos ao Senhor que o Senhor acenda luzes na vida de todas essas pessoas, na vida dos nossos familiares, nas vidas das pessoas que têm câncer, sobretudo na vida das pessoas que estão tristes, que estão deprimidas, que estão afogadas nos problemas, que não encontram nesse momento uma saída. Então que essas pessoas percebam as luzes que o Senhor vai acendendo na vida delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora rezar, trazer presente, rezar, meditar, né? O Evangelho que está em Lucas, capítulo 20, do versículo 27 ao 40. Lucas, capítulo 20, do versículo 27 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filho em nome do irmão que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem ter filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. E agora, na ressurreição, de quem a mulher vai ser esposa? Todos os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: nesta vida os homens e as mulheres se casam, mas os que Deus julgar digno da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura não se casarão mais, porque não podem mais morrer, pois serão como os anjos e serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E que os mortos ressuscitam já Moisés indica na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: foi uma boa resposta, mestre. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa nenhuma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que os saduceus, nós já sabemos que eles eram grandes proprietários de terra, né? Riquíssimos, homens injustos, né? Porque tiravam dos pobres, né?
e eles vão fazer uma pergunta, né, sobre a questão da ressurreição para Jesus. E Jesus vai responder com muita categoria, né? Porque aqui ele vai trazer presente a questão da viúva, né, que se casou e aí depois foi casando com os irmãos e todos morreram, né? E lá no céu, né, lá na ressurreição, com quem essa mulher vai casar? E o que é que os saduceus estão tá querendo dizer? Eles estão achando que uma vez que a gente, né, que aqui na terra nós vamos viver lá no céu a mesma coisa que a gente viveu aqui na terra. Jesus vai dizer assim, ó, lá ninguém vai se casar. E Deus não é Deus dos mortos, Deus é o Deus dos vivos, porque eles vão justificar, porque lá na sarça ardente, quando Moisés se encontra com Deus, Deus vai dizer, né? Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Porque essas pessoas já haviam morrido, mas para Deus as pessoas não morrem, elas vivem. Então Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. E para dizer que aquilo que a gente vive aqui nessa dimensão na terra, nós não vamos viver lá na ressurreição, né? Porque senão assim a gente poderia construir tudo aqui e depois nós levaríamos isso para lá. Mas no entanto, nós não vamos levar nada, a não ser o bem que a gente faz aqui na terra. Isso a gente vai levar, mas não vamos levar nada. Lá ninguém vai se casar com ninguém, porque lá nós vamos viver como os anjos de Jesus, né? Nós vamos viver como os anjos, serão como os anjos, os homens e as mulheres, né, que vai para junto de Deus, vai viver como os anjos, certo? E Deus lembrando que Deus é sempre Deus dos vivos, porque as pessoas elas não morrem para Deus, na verdade, né? Elas continuam vivas, por isso elas participam da vida, da ressurreição, né? Porque esses caras aqui, esses saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Quando Jesus falava, eles não acreditavam, né? Para dizer que Deus ele é comprometido com a vida e não com a morte, né? Porque quando a gente passa dessa dimensão para outra, para Deus nós estamos vivo. Por isso, gente, é interessante, importante a gente lembrar que nós vamos participar da ressurreição, porque nós acreditamos na ressurreição das pessoas. E é por isso que é bom a gente lembrar sempre disso e sempre lembrar que aqui na terra nós devemos sempre construir a nossa morada lá no céu, fazendo sempre o bem, porque lá no céu, lá não vai ter casamento, lá não vai ter gente mais rica, um mais rico, outros mais pobres, não vai existir isso. Isso a gente podemos acreditar nisso piamente, que não vai existir essas coisas. Entendeu? Aqui, o que a gente fez aqui vai ficar, pode ter certeza disso. Mas na outra dimensão, lá na outra dimensão, nós vamos estar junto de Deus, mas né, vivos, porque Deus é Deus dos vivos, não Deus dos mortos. E é interessante porque o Evangelho diz que ninguém nunca mais teve coragem, ninguém mais teve coragem de perguntar coisa nenhuma para Jesus, porque ele sabia responder muito bem, porque ele sabia enfrentar os inimigos, né? Porque esses aqui queriam pegar queria pegar Jesus, né? Com certeza queriam armar uma cilada contra Jesus. Mas, no entanto, Jesus soube responder muito bem. Não é à toa que lá, né, em Lucas, logo no início do Evangelho de Lucas, diz que Jesus enfrentou, ainda menino, enfrentou os doutores da lei, né? Faziam pergunta e ele respondia com muita sabedoria. E Jesus continua respondendo com muita sabedoria. E assim também deve ser nós, devemos, né, ser também sabido, inteligente, cheio de sabedoria, né, para respondermos aquilo que o mundo hoje, né, também tenta, né, muitas vezes nos pregar umas ciladas, né, sobretudo pegando a gente desprevenidos, né, achando que a gente não tem conhecimento da palavra. Lembrando, esses dias eu recebi uma pessoa aqui na minha porta, que eu não conheço, um rapaz, e ele veio me perguntar se eu aceitava Jesus e se eu sabia que Jesus estava para voltar, Jesus está voltando. Aí eu disse, pois é, não estava sabendo não, que Jesus está voltando não. Depois eu, voltando a conversar com ele, eu falei assim, para mim Jesus já está presente. Jesus já voltou há muito tempo, Jesus já está presente no meu coração, no seu coração, na nossa vida. Jesus é presente, Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa concreta e que já está no nosso meio e que já convive conosco, né? Por isso a gente tem essa certeza da presença dele
na nossa vida, né? Então que esse evangelho também nos ajuda a pensar um pouquinho, né? Como é que eu estou vivendo essa minha vida aqui na terra? Para que depois a gente, né, para que depois cada um de nós possamos participar da vida eterna junto com o nosso Deus, que é o Deus dos vivos e não dos mortos, um Deus comprometido com a vida. Então que o Senhor Jesus nesse dia de hoje, ele nos conceda sempre essa graça, né? Essa graça primeiro de acreditarmos na ressurreição e que Deus é o Deus da vida e não o Deus da morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.